Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin tá ali na ordem, tá ali na casa dos 99.200 dólares americanos, com uma valorização de cerca de 1,4% nas últimas 24 horas. Ou seja, Bitcoin, que a gente tem falado aí nos últimos 2 dias, tem se recuperado, tem demonstrado uma tendência de alta no curto prazo e hoje, no dia de hoje, está lutando para voltar para a marca dos 100 mil dólares. Mas não é só o Bitcoin que está em alta. O Ether, o Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, também está com uma alta de cerca de 2,35% nas últimas 24 horas e nesse instante cada unidade está cotada em 2.800 dólares americanos. O Ether, dentro do top 10, é uma das criptomoedas que mais ganharam. Quem mais ganhou nesse momento é a Cardano, com 2,4% nas últimas 24 horas, com cada unidade, nesse momento, em 0,81 dólares. Vale ressaltar que a Cardano é o 9º maior criptoativo do mercado. A Solana, que tem visto as atividades de usuário na sua rede caírem, desde especialmente o rug pull que aconteceu, desde o golpe que aconteceu na criptomoeda Libra, que foi a criptomoeda meme coin divulgada pelo presidente argentino Javier Milei, está tendo uma crise de confiança nas meme coins, que pra gente que é do mercado já era conhecido há muito tempo, que a maior parte das meme coins, dessas moedas que surgem todo dia, são golpe, grande parte dessas moedas são golpe. E com isso, na verdade, acabou caindo no mainstream de uma forma geral, acabou espalhando mais essa crise de confiança em cima dessas moedas. E sem sombra de dúvida, a Solana é a blockchain que mais tem sido utilizada para se fazer essas meme coins. E essa crise de confiança dentro da Solana fez com que as atividades dentro da rede caíssem. Afinal de contas, menos pessoas, menos usuários estão comprando, estão fazendo trade com essas criptos, com essas meme coins. Mas, apesar disso, a Solana também tem tido uma alta bastante considerável nessas últimas 24 horas, de nesse momento cerca de 2,3%, tentando recuperar o prejuízo da última semana, que está com uma perda acumulada de quase 10% ainda, e nesse momento cada unidade da Solana está ali em 179 dólares americanos. Indo agora para um giro pelos ETFs do mercado americano, no dia de ontem os ETFs de Bitcoin Spot tiveram mais um dia de outflow, mais um dia de saída. Ao todo foi um dia negativo em 3.618 unidades de BTC. Vale ressaltar que até o da BlackRock teve saída, inclusive foi o que mais teve saída no dia de ontem. O da BlackRock teve uma saída de 1.138 unidades de Bitcoin. Mas, apesar dessa saída do ETF da BlackRock, eles continuam sendo os maiores por muito, com mais do dobro do segundo lugar. O maior ETF nesse momento continua sendo da BlackRock, com 586 mil Bitcoins sob gestão. Segundo lugar é o da Fidelity, com 206 mil, quase 207 mil Bitcoins sob gestão. Em terceiro lugar é o da Grayscale, com 199 mil Bitcoins sob gestão. Então esse é o pódio, esse é o top 3 dos ETFs de Bitcoin Spot. E no dia de ontem, os 3 tiveram saída. E a gente também teve saída no ETF de Ether Spot no dia de ontem, interrompendo uma sequência de 4 dias positivo no dia de ontem, dia 20 de fevereiro. A gente teve uma saída de 4.826 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 13,1 milhão de dólares. Ou seja, interrompeu esses 4 dias consecutivos de inflow no ETF de Ether Spot, o que já era esperado. A gente já estava comentando aqui ao longo dessa semana que essa sequência de inflow estava até surpreendente, afinal de contas. O ETF de Bitcoin não estava conseguindo ter entrada e o ETF de Ether estava tendo entrada em entradas até crescentes, entradas até consideráveis. Então já era esperado que isso acabasse acontecendo, que a gente tivesse essa interrupção. Nada diferente do esperado aqui nesse caso. Dando continuidade ao episódio de hoje, e até correndo o risco de ser um pouco repetitivo por falar tanto ao longo dessas últimas semanas da corrida pelo Bitcoin que a gente está vendo os estados americanos fazendo, Montana se tornou o 4º estado dos Estados Unidos a encaminhar um projeto de lei de reserva de Bitcoin para a Câmara. O Comitê de Negócios e Trabalho da Câmara de Montana aprovou um projeto de lei que pode abrir caminho para que o Bitcoin e outras criptomoedas, isso é importante ressaltar, não é só o Bitcoin, se tornem ativos de reserva. O Comitê de Negócios e Trabalho de Montana aprovou o projeto de lei número 429 da Câmara com uma votação de 12-8 no dia 19 de fevereiro, com todos os republicanos votando a favor e todos os democratas votando contra.
Esse é o quarto projeto de lei sobre reservas cripto a chegar à Câmara em nível estadual nos Estados Unidos. A medida criaria uma conta de receita especial para investir em metais preciosos, stablecoins e ativos digitais, com uma capitalização de mercado média superior a 750 bilhões de dólares no último ano calendário. Entre os ativos digitais, o Bitcoin é atualmente o único que atende a esse requisito. Eles colocaram um market cap mínimo de 750 bi. Se a gente olhar aqui o CoinMarketCap, por exemplo, a gente vai ver que nesse momento o Bitcoin ele tem um market cap de aproximadamente 2 tri e o Ether, que é o segundo maior criptoativo do mercado, tem um market cap de 340 bi. Ou seja, essa premissa, essa regra aqui que eles colocaram, apesar de deixar naturalmente aberto para outras criptomoedas, outros criptoativos no futuro, acaba travando apenas no Bitcoin. Esse é mais um avanço de um estado americano, que nesse caso aqui foi Montana, só que a gente tem outros diversos estados também introduzindo projetos de lei para adotar reserva de Bitcoin. Entre eles, Illinois, Kentucky, Maryland, New Hampshire, Novo México, Dakota do Norte, Ohio, Pensilvânia, Dakota do Sul, Texas. A gente tem também a Geórgia começando a andar com isso, a gente tem Utah começando a andar com isso, e Utah está andando bastante, na verdade. Utah, inclusive, fez o maior progresso regulatório até o momento, sendo o único estado a ter um projeto de lei sobre a reserva de Bitcoin aprovado pela Câmara e agora já está indo, inclusive, para o segundo turno de votação no Senado. Então, isso é algo bastante simbólico, bastante importante, porque muito provavelmente, ao longo das próximas semanas ou do próximo mês, a gente já vai ter algum estado americano com esse projeto de lei aprovado. Ter o projeto de lei aprovado não quer dizer necessariamente que o Estado vá comprar Bitcoin naquele exato instante, mas, de qualquer maneira, ele vai poder comprar Bitcoin a partir daquele instante quando ele quiser. E isso, por si só, já é uma excelente notícia para o mercado cripto. Mas não necessariamente pela quantidade de Bitcoin comprado, é o que eu mais tenho falado aqui. É muito mais pelo simbolismo de uma entidade federativa, de um Estado americano comprando Bitcoin do que qualquer coisa. Porque a partir do momento que um comprar, a gente vai ver os outros estados acelerando o seu processo regulatório para poder começar a se expor em BTC também. E não são só os estados que estão fazendo isso. O próprio Estados Unidos já tem também um grupo de estudo, a própria nação já tem um grupo de estudos formado para verificar a viabilidade de construir uma reserva nacional de ativos digitais. E o Michael Saylor, inclusive, que é um dos fundadores da Strategy, antigamente chamada de MicroStrategy, que acabaram de mudar de nome, ele falou em uma entrevista recente da importância dos Estados Unidos ter uma reserva estratégica de Bitcoin, sugerindo que os Estados Unidos deveria comprar até 20% de todo o Bitcoin disponível como parte da sua reserva estratégica. Vale ressaltar que isso é muita coisa, ainda mais se a gente considerar que existem 21 milhões de Bitcoins ao todo, né? Irão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins. Fazendo uma conta rápida, 10%, 2,1 milhões, 20%, 4,2 milhões. 4,2 milhões é o número que ele sugere que os Estados Unidos comprem como parte da sua reserva estratégica. A título de comparação, se a gente for olhar agora os ETFs de Bitcoin Spot, a gente vai ver que todos os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos somados têm 1.165.574 Bitcoin sob gestão. Ou seja, o Michael Saylor sugeriu que os Estados Unidos comprem 4,2 milhões de BTC e todos os ETFs que estão há mais de um ano aí sendo negociados, um ano e um mês, nesse momento tem 1.165.000. Eu acho particularmente essa métrica muito difícil, muito improvável que os Estados Unidos consigam, mesmo se quisessem. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que os Estados Unidos vão para esse número? Você acha isso possível? Você acha isso provável? Eu particularmente acho isso muito difícil. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, nessa sexta-feira, duas notícias rapidinhas. A Polkadot está mirando um crescimento no Brasil e vai inaugurar sede física de Centro Cripto no Rio de Janeiro. Então a Polkadot, que é um dos maiores criptoativos do mundo, nesse momento a Polkadot está aqui na 21ª posição por market cap, vai abrir um centro físico no Rio de Janeiro com o objetivo de atrair desenvolvedores, de atrair gente para um hub de Web3.
Notícia bacana porque demonstra o quanto o Brasil está cada vez mais no foco das grandes corporações do mercado cripto de uma forma geral, e a Polkadot é uma dessas corporações que estão investindo no Brasil. E a outra notícia rapidinha é que a Binance está removendo alguns pares de moedas em BRL. Entre eles, Dogs BRL, que é aquela meme coin que foi distribuída gratuitamente, foi feito um airdrop através do Telegram, FAT BRL, Neiro BRL, Neiro também está sendo removido com par de euro, e a NOT, que é a Notcoin, que é aquela que foi um dos primeiros tap to earn, de apertar para ganhar, também está sendo removido do par de euro. Então, se você faz negociação em algum desses pares, fique atento que a Binance vai remover, e também eles estão removendo alguns produtos no Binance Earn. Então, fique atento. Se você tem conta na Binance, tem essas criptomoedas lá, dá uma olhada para você não correr risco de acabar ficando sem par de negociação disponível. Se você chegou até aqui agora no episódio, muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana, ao longo desse episódio de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você está vendo pelo YouTube. Se você está escutando a gente por algum streaming de música, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas, compartilha esse episódio no grupo de família. Por mais que ninguém tenha criptomoeda lá, essa é uma excelente forma das pessoas começarem a entrar no mercado cripto, estando informadas para entrarem de forma segura. A gente precisa da sua ajuda, a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo diário aqui no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui na segunda-feira, semana que vem. Muito obrigado e um excelente final de semana a todos.